Bora lá, gente. Eu sou o professor Lauro, né? Vamos continuar aqui as aulas de aula 20, né? Aula de mecânica sobre tensões médias. A gente vai ver mais um tipo de tensão, certo? Nesse caso, agora a gente vai ver a tensão cisalhante. Como é que ocorre a tensão cisalhante, né? A tensão cisalhante vai ser representada pela letra tal, né? Às vezes pode ser assim também, depende do tipo aí. Então a gente vai fazer dos dois. Eu geralmente faço assim, tá? Então, beleza. Tem uma seção aqui, ó. E essa seção está cortando essa viga, né? E nesse caso a gente vai analisar só o carregamento que é tangencial a essa seção, né? O carregamento vertical, nesse caso, porque a seção é a viga horizontal. Então, nesse caso, então, a gente vai precisar sempre do carregamento que é paralelo à seção. E esse carregamento paralelo vai gerar uma tensão que também é calculada com força sobre A, né? O mesmo valor, só que agora eu vou ter uma força cortante, tá? Cortante do quê? Da seção, beleza? Então, do mesmo jeito que ocorre nas seções submetidas a carregamento normal, onde vai ocorrer tensão normal, que a distribuição não é uniforme, aqui nas tensões cisalhantes acontece a mesma coisa, né? Só muda que agora a distribuição de tensão é nesse sentido aqui. Então, o que vai acontecer? Vai fazer de novo aquele equilíbrio, né? Então, vai passar aqui, ó, e aqui. Só que o que acontece? Essas setinhas aqui, ó, elas não se sobrepõem igual na outra, né? Por exemplo, não tem duas, então eu posso trazê-las sempre para essa seção. É como se estivesse migrando elas para cá, certo? Então, o que vai acontecer? Na hora de calcular, a gente vai considerar que todas as cargas, né? Essa seção toda aqui, elas estão paralelas, estão bem rente à seção. Então, a distribuição de tensão vai ser sempre assim, quando for tensão cisalhante. Ah, Mauro, como é que eu vou saber isso? O que vai te dizer qual a diferença de tensão é a forma do carregamento. Então você vai sempre ter que analisar a seção, né? Analisa a seção e verifica como o carregamento age. Aplicado. O carregamento está aplicado. Bom, se o carregamento, imagina que aqui é a seção, o carregamento for assim, né? 90 graus, eu vou ter uma tensão normal, né? E o M. Agora, se a seção for assim, o carregamento for paralelo, eu vou ter uma tensão cisalhante, beleza? É por esse tal aí. Então é assim que a gente vai diferenciar. O jeito de calcular é exatamente o mesmo, tá, gente? É força sobre área. Qual área, Mauro? Essa área que a força está atuando, beleza? E a unidade? Mesma também, vai ser o quê? Pascal. Ou quilopascal, ou megapascal, ou gigapascal, beleza? Sempre nessas unidades. Tranquilo? Então bora lá. Como é que vai funcionar? Imagina que eu tenho uma seção aqui, ó, um elemento estrutural sofre uma solicitação que proporciona uma força interna tangencial à área da seção transversal da estrutura, dizendo que essa é uma força de corte, né? Uma força cortante. Então veja bem, por exemplo, aqui tem uma barra, né, que está apoiada sobre outras duas barras. Então, se eu aplicar um carregamento, imagina um pedaço de manteiga, né? Você aplica um carregamento, você empurra aqui com a sua mão, né? Qual é a tendência desse pedaço de manteiga? Ele quebrar bem aqui, ó. Então vai surgir duas regiões de corte, né? Tipo assim, de ruptura. Então essas regiões, elas são paralelas ao carregamento, como se eu tivesse isso aqui, ó. Então o que vai surgir lá? Surgir duas reações, né? Duas reações. Por exemplo, se eu estou aplicando uma carga, vai surgir forças aqui contrárias a elas para manter o equilíbrio. Então seria esse Vzinho aqui, que são as forças tangenciais que aparecem na seção. Então essa força ela vai estar distribuída ao longo dessa seção como um todo, dos dois lados, né? Então vai ficar assim, do jeito que a gente fez. Por que aqui está para cima? Porque o carregamento na seção está para cima, beleza? Então a tensão média, aqui, olha aqui o tal que eu falei, que eu faço assim, né? Então pode ser dos dois. Então a tensão média vai ser igual à força cortante, que é o V, dividido pela área, tá? No caso a área seria essa seção aqui, né? Um Azinho aí.
Bem, é do mesmo jeitinho, é a mesma situação. Aonde que geralmente isso vai ocorrer para os nossos casos, né? Geralmente ele vai ocorrer nos apoios, nas conexões, né? Vai ser a união de barras. Geralmente essas uniões de barras elas são coladas ou elas são parafusadas. E a tensão cisalhante ela sempre vai tentar romper essa conexão, né? Ou parafuso ou a cola, né? Pode ser uma solda. Então, o mesmo carregamento, por exemplo, tem um carregamento de uma treliça. Na barra da treliça, ele provoca esforço normal. E esse mesmo carregamento no conector, no apoio, vai provocar tensão cisalhante. Então, é por isso que é importante a gente analisar onde que está ocorrendo a tensão e qual local, para saber se vai ser um esforço cortante ou um esforço normal. Beleza? Então, não vai existir, essa aqui é força cortante, essa aqui é força normal. Depende do ponto onde a gente está calculando. Beleza? Então veja bem. Então digamos que aqui eu tenho uma barra, né? Por exemplo, a barra A e a barra B, né? E elas estão submetidas a um carregamento F, né? F' aqui e F aqui, ó. Então qual é a tendência, né? Tracionar essa barra, puxar para essa direção e para essa, né? Em relação às barras aqui, ó, que eu estou pintando, isso gera um esforço normal, né? Se eu for aqui, ó, e passar uma seção bem aqui, ó, nesse trecho, seção 1, por exemplo, olhar para o lado esquerdo, eu vou ter a força F', um pedaço da barra, né, e a seção. Aí eu vou descobrir que N é perpendicular, né, mesmo F, né? Então N vai ser o quê? Nesse caso aqui, N vai ser igual a F', né, fazer somatório. Isso para a seção 1, né? Agora, se eu passar uma seção aqui, ó, no apoio que passa pelo parafuso, e olhar para o lado esquerdo, o que eu vou ter? Eu vou ter a seção da barra, né? Seção da barra, outra barra aqui, pedaço de outra barra, né? E o parafuso, né? Fazer o parafuso aqui, vermelho. Também aqui estaria o parafuso, né? Só que o que acontece? Quando eu estou puxando nessa direção, né? Vai surgir uma outra força aqui nessa direção. O que está rompendo, gente? Não é a barra, porque a barra aqui tem um furo, né? Então, tipo assim, eu estaria puxando ela sem nada. O que não está deixando acontecer é esse parafuso. Então, o que acontece? É o parafuso que está sendo solicitado nesse caso. Então, se ele está sendo solicitado, né, eu vou ter que analisar o parafuso e verificar aonde que ele pode romper, né? Aonde ele vai poder romper? Bom, a gente já sabe que a tensão vai ocorrer na menor área, né? Então, concordo. Por exemplo, a mesma força, então eu vou olhar a menor área. Se eu tiver uma área bem aqui, assim, ó, gente, eu estou passando pela chapa e pelo parafuso, né? É um valor de área, vou chamar de A1. Se eu estiver passando bem aqui, ó, tem a chapa de novo, eu estou passando pela chapa e pelo parafuso. Área 2. Agora, se eu estiver passando aqui entre as chapas, essas chapas são lisas, elas deslizam uma na outra, certo? Não tem atrito. Drogas, caneta é um saco. Então, ó, se eu estiver passando por aqui, ó, eu vou ter a área 3. Na área 3, eu vou ter só o parafuso, né? É a mesma carga e eu vou ter só a mesma carga que F, né? F' e aqui F. Eu vou ter só o parafuso resistindo a essa solicitação. Então, se eu tenho só o parafuso resistindo a essa solicitação, sempre vai romper onde tiver a menor área, porque é lá que eu vou atingir a tensão mais fácil. Entendeu? Então, por exemplo, imagina que o limite da minha tensão fosse lá, uma tensão do material do conjunto, aí, material e chapa, fosse 100 MPa. Né? Chegou nessa tensão, opa, fazer aqui, cisalhante. Se a tensão fosse 100 MPa, aonde é mais fácil romper?
Onde eu tiver a menor área, né? Porque quanto a área e tensões são inversamente proporcionais, né? Por exemplo, tensão vai ser a força cortante sobre a área. Então, olha aqui, ó, quanto menor a área, maior é a tensão. Então, é mais fácil eu atingir 100 quando eu tiver a menor área possível, beleza? Então, por isso que a gente vai analisar aqui o parafuso. Então, no parafuso, ó, voltando aqui para a figura B, eu teria dois carregamentos atuando aqui, né? Com a intenção de fazer um corte nele, quebrar ele aqui, ó. Por exemplo, ele quebraria nessa região aqui, ó. Tá vendo? Então, quebrando nessa região, o que que vai acontecer? Vou analisar um dos pontos, por exemplo, olhando a parte superior. Então, eu vou ter a solicitação e aqui vai surgir uma força na seção, né? No caso, esse P aqui é a mesma coisa que se fosse a nossa força V, beleza? Força na seção. Então, o que que estaria solicitando esse parafuso? A tensão seria o quê? A tensão seria o P aqui, ou V, dividido pela área do parafuso, beleza? Sempre assim. Então, geralmente, as tensões cisalhantes médias a gente vai analisar nos pontos de conexão das barras, beleza? Bora lá. Então veja bem, imagina aquela treliça que a gente calculou, né? A gente já sabe os esforços. Aí cada nozinho desse é representado por uma chapa, como se fosse várias barras chegando uma na outra, né? Por exemplo, que nó seria esse aqui? Esse aqui pode ser o EG, tá vendo esse nó aqui, ó? Nó E, né? O nó E tem uma barra na vertical, aí estaria aqui essa barra. Barra EF, tá vendo aqui, ó? Que está representando os pontos. Aqui seria a barra EG, aqui seria a barra C e aqui seria a barra D e E, né? A gente já aprendeu lá em treliça que esses nós, eles são imaginários, né? Mas na prática eles se encontram, né? Apresentam linhas concorrentes. O que são linhas concorrentes? Elas se encontram em um determinado ponto. Então esse ponto de encontro é justamente o nó, né? O nó que a gente está calculando. Então o que que interessa? Por exemplo, essa barra aqui, ó, ela tem um carregamento normal, né? Que a gente já aprendeu a calcular lá na outra situação. Só que esse carregamento normal na barra gera uma força, aliás, uma tensão normal. Agora, nesse parafuso aqui, ó, ele tende a cortar esse parafuso, porque tem uma interface entre a barra e a chapa que está sustentando. Então, veja bem, por exemplo, aqui seria a barra da treliça, barra da treliça, e aqui seria a chapa, certo? Aqui seria a chapa. Então, nessa interface aí, ó, entre a chapa e a barra, né, por exemplo, aqui, ó, entre a chapa e a barra, o que que acontecer, né? Tem um deslizamento das chapas e a única coisa que não deixa deslizar é o parafuso. Então, o que está sendo solicitado é o parafuso. Então, a força normal da barra da treliça é a força cortante para o parafuso. Por quê? O parafuso ele rompe assim, ó, né? Não é aqui. Então, vou fazer aqui o parafuso para baixo, né? Então, ó, se tem uma força atuando na barra para cá, vai surgir uma força de reação bem aqui, ó, uma seção, né, contrária, na seção V. Então, essa força V, né, que é produto dessa força solicitante na barra, vai gerar uma tensão cisalhante no parafuso. Por que que é cisalhante? Porque o parafuso rompe nesse sentido, né, nesse sentido aqui, e essa força é paralela à seção aqui ruptura do parafuso. Então, se ela é uma força paralela, ela vai gerar uma tensão do tipo cisalhante. Beleza? Tranquilo? Agora, por exemplo, se eu estivesse analisando aqui o aperto do parafuso, por exemplo, quanto mais eu aperto essa porca, mais esse parafuso, ele, digamos assim, ele alonga também, né? Quanto mais eu aperto, mais o parafuso alonga, porque eu vou esticando ele. Então, se aqui, se fosse o aperto da porca, no parafuso seria a tensão do tipo normal, tá? Mas nesse caso que a gente está estudando a tensão cisalhante. Então, veja bem, além desse tipo de corte, às vezes a gente pode ter o corte duplo, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma chapa que é um sanduíche, né?
Beleza? Então veja bem assim, imagina que eu tenho essa chapa aqui, ó, né? Não sei se dá para perceber. Aí eu vou fazer uma outra aqui de outra cor. Aí, ó, uma outra chapa aqui. E aqui teria outra. Beleza? Que bosta, velho. Falou. Desculpa aí, gente. É, seguinte, aí teria, por exemplo, um parafuso aqui, outro parafuso, que ficou um coração, e outro parafuso. Beleza? Então, cada parafuso desse teria essa configuração que eu estou desenhando aqui na parte A, né? Por exemplo, teria uma chapa, né? Imagina que tem outra chapa aqui, sei lá, certo? Dessa vermelha, para ficar igual. Deixa eu ver aqui. Então seria isso, certo? Se eu tenho essa chapa aqui, ó, sanduíche, que é uma conexão. Então o que que acontece? Eu tenho a força aplicada nas barras vermelhas, né? As barras vermelhas, chamar de F, e aqui de F também. E essas forças, ó, seriam aqui o B e o A, né? Elas provocam cisalhamento duplo, porque o parafuso ele está segurando essa chapa, mas onde que ele pode deslizar? Ele pode romper bem aqui, ó, nessa região, e aqui. Isso para os dois lados, tá, gente? É a mesma coisa, então não precisa analisar os dois. O que acontece num pode acontecer no outro. Então, se essas seriam as seções de corte. Então, quando eu tenho uma seção de corte dupla, né? Por exemplo, a minha carga ela é dividida no meio, né? Por exemplo, a fórmula era P dividido por A, né? P sendo P a força cortante. E como a gente sabe que o P aqui ó, vai ser metade da força solicitante, né? Porque tem uma força solicitante aqui ó, no meio, né? E ela vai ser dividida por duas reações, ou contrárias, né? Então, por isso que aqui, ó, P, no nosso caso, vai ser metade da força que está atuando na barra. Então, quando eu tiver um plano de corte duplo, a força que a gente vai usar vai ser metade, tá bom? Porque tem um corte em dois lados, então a força se dividiria, né, para as duas seções, beleza? Então, mas não se atente a essa fórmula e sim a explicação, certo? Porque na hora de você calcular, a fórmula é a mesma, basta você saber a tensão que está que tá atuante na seção, beleza? Então veja bem, por exemplo, aqui tem um exemplo mais claro. Imagina que é uma chapa, né, dupla aqui, ó. Então aqui tem umas diferentes cores. Aqui está o parafuso, né? Esse parafuso é circular, tem um diâmetro D. Então ele pode sofrer um corte duplo, né? Por exemplo, pode rebentar aqui o parafuso. Né? Aonde? Na interface das chapas. Onde que vai romper? Sempre nas interfaces da chapa. Por quê? É a região que tem menor área, tá, gente? Por exemplo, se eu passar uma seção aqui, eu estaria cortando a chapa e o parafuso. É difícil acontecer isso, tá? Porque a área é maior. Se eu estiver passando bem aqui, ó, nessa aqui, ó, seção entre essa chapa intermediária e o parafuso também acontece. É difícil. E aqui pior ainda. Então a situação de maior fragilidade é nas interfaces, da qual eu tenho só o parafuso sustentando o carregamento. Tá bom? Então a gente sempre vai analisar na situação mais crítica. Beleza? Então, bem aqui, se eu tivesse o parafuso, eu teria uma força cortante aqui e uma força cortante aqui. Então, essa força cortante, né, que eu chamei de FC, bastava dividir pela área. Então, força cortante aqui, ó, é a mesma que está aqui, é a mesma que está aqui. Mesma coisa, tá? Agora, essa força cortante é que metade do F, né? Beleza? Metade do F. Nesse caso aqui são dois Fs, né? Então, metade seria dois Fs dividido por 2. É isso aqui, ó, tá vendo? Beleza? Então, nesse caso aqui seria isso.
Então, força cortante seria igual ao F para esse caso. Beleza? Tranquilo? E a área seria a área de um círculo, né? Que é πd sobre 4. Essa área pode variar de acordo com as situações que a gente estiver trabalhando. Bacana? Então, com isso, a gente vai começar a fazer o primeiro exercício. Até!